para refletir. Louvado seja o nome do Senhor. O tema, da palavra que o Senhor me deu nessa noite, meu irmão, é perseverar sempre e desistir jamais. Glória. Vamos meditar nesse tema, que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de muitas dificuldades, e tem muitas pessoas, tristes, angustiadas, preocupadas, e muitos até chegam até a desistir, porque a situação ela não está fácil. Verdade. Mas quando a gente passa para a palavra de Deus, que a gente começa a meditar na palavra de Deus, nós podemos ver que quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, na palavra do Senhor, nós podemos ver que as coisas mudam, a nossa vida muda, nós nos alegramos, porque verdadeiramente nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. O que acontece hoje é que a maioria das pessoas, ela coloca a sua confiança no homem, no trabalho, ou no amigo, e no que as pessoas dizem, Verdade. E isso vem trazendo assim uma tristeza, um desânimo, Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós venha perseverar e que nós venha confiar. E diante dessa palavra, eu quero que você venha meditar na passagem que se encontra em Marcos capítulo 10, versículo 46. E a gente vai falar nessa noite do cego de Jericó. Aleluia. Que ele tem muito para nos ensinar. Verdade. Nessa noite, E você que se encontra em casa, você possa meditar nessa palavra e abrir a sua Bíblia aí, em Marcos 10, 46. E eu vou fazer a leitura e vou transmitir algo para a sua vida. Aleluia. Nessa noite, Que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era de Nazaré, que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram, o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, nessa noite, a gente vai meditar nessa palavra gloriosa de um homem que ninguém dava nada por ele. Um homem que a palavra mesmo diz que ele era um cego e era um mendigo, Mendigo quer dizer que era uma pessoa desprezada, que ninguém não dava nada por ele. Ele era um ninguém. Mas o que eu vejo que nos traz de lição para a nossa vida, Diácono Gildo, é que existem pessoas que sabem que as coisas acontecem. Existem pessoas que sabem que as coisas acontecem. E existem outras pessoas que até divulgam, as coisas que acontecem. E existem outras pessoas que assistem as coisas que acontecem, Mas Bartimeu, ele faz diferente. Ele toma uma atitude. Ou seja, existe pessoa que sabe que as coisas acontecem, outros assistem e outros acreditam, mas só que não tomam atitude para fazer também. Vê as coisas acontecer na vida dos outros, Mas não faz por si mesmo. Até divulga as coisas que acontecem na vida dos outros, mas não crê quando se trata de si mesmo, E já passando para essa palavra do cego Bartimeu, ele tinha tudo para desistir.
pois era uma pessoa totalmente excluída da sociedade, né? Como eu falei, ele era um mendigo, e um mendigo naquela época, até mesmo a família não acolhia, ele era uma pessoa abandonada, ele tinha que se virar, a palavra certa é essa, e por ele ser um cego, ele não tinha como trabalhar, e o que ele fazia era mendigar mesmo, pedir esmola na beira do caminho. E a Bíblia nos fala que Bartimeu, todo dia ele estava ali na beira do caminho para pedir esmola, porque não tinha como ele trabalhar. Aí eu fico imaginando, né, aquele cego, ele era uma pessoa desprezível da sociedade. Até a sua própria família, né? As pessoas naquela época, até a família o abandonava. Ele não tinha ninguém. Só que naquele dia, Bartimeu, ele fez algo diferente. Ele teve uma atitude, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que atitude foi essa? A atitude de clamar por Jesus. Quando Bartimeu, ele ouviu falar que Jesus ia passar naquele local, Bartimeu, ele não ficou mais naquele local para pedir esmola. Mas quando ele ouviu, né, a palavra de Deus diz que ele ouviu. Quando ele ouviu a multidão, que muitos ali, né, estavam ali à procura de Jesus, e quando ele ouviu, ele teve uma atitude. Ele começou a clamar por Jesus. E quanto mais ele clamava, as pessoas que ali o cercavam, ele, mandavam ele parar. A multidão mandava ele parar. Mandava ele se calar. Mas o que eu acho tremendo é que ele não parava. Ele continuava a clamar mais ainda. Quanto mais mandavam ele se calar, mais ele clamava, né? E isso é algo que nós temos que trazer para a nossa vida. Porque nós sabemos que os problemas são grandes, as dificuldades são grandes. E quando você está passando por um problema, por uma dificuldade, que você vai pedir ajuda a alguém, alguém sempre te coloca para baixo. Dificilmente uma pessoa chega para lhe dar uma palavra de ânimo, né? Muitas vezes as pessoas vão dizer, não vai dar certo, você não vai conseguir. Isso aí não é para você. É o que a sociedade mais hoje escuta. Quando você sai de casa para procurar um emprego, muitos já vão dizer, não vai, porque isso não é para você. Mas o que eu quero dizer para você, nessa noite, no nome santo de Jesus, que você determine, confia, persista assim como esse cego. Ele não deu ouvido que aquela multidão mandava ele parar, mandava ele se calar. Mas aquele cego, ele clamava mais ainda. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Aí eu pergunto para você que nos ouve nessa noite, né? Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O que é que você tem enfrentado? O que é que você mais deseja hoje para a tua vida? Eu quero dizer para você que esse cego, ele tinha tudo para desistir. Porque ele era uma pessoa desprezível. Aquele cego, ele estava ali todos os dias pedindo esmola. Com certeza, quantas cuspidas aquele cego não levou na cara. Porque ele não tinha nada. Dependia de migalhas das pessoas. Só que nesse dia ele tomou uma atitude diferente. Ele sabia, ele tinha convicção, ele creu, que ele continuou clamando, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Aleluia. E o que mais me chama a atenção é que quanto mais aquela multidão mandava ele parar, mais ele clamava, mais força ele ganhava para clamar. Louvado seja o nome do Senhor. E isso nos vem a persistência, sabe? Da gente nunca desistir. Nunca desistir. Porque se nós desistimos, nós nunca chegamos aonde nós queremos. Só alcança a vitória aqueles que persistem. E que não desistem.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus parando disse... Não, aqui no verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamavam cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aleluia. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e o chamaram o cego. Louvado seja o nome do Senhor. Aquelas pessoas com certeza o empurravam ele. Aquelas pessoas com certeza batiam nele. Mas a gente não vê aqui que nenhum tiveram a atitude de pegar ele, né, e levar até Jesus. Ele não tinha como se aproximar de Jesus, porque ele não enxergava. Mas tinha a boca dele e tinha os ouvidos dele que escutava, né? Então ele usou, né, o que ele tinha. Primeiro ele usou o que? A fé. Porque ele creu que Jesus estava ali e Jesus ia entregar o milagre dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele continuou clamando com muita força. Aleluia. E aquilo ali chamou a atenção de Jesus. Glória a Deus. O que chamou a atenção de Jesus foi a persistência dele, né, de ver todos ali empurrando ele, mandando ele se calar, e ele ainda mais clamava. É como a gente vê também naquela multidão, daquela passagem da mulher, né, do fluxo de sangue. Aquela mulher também, ela tinha tudo para desistir. Era uma pessoa abandonada, desprezível da família, desprezada da família, né? Ninguém dava nada por ela, e ali também tinha uma multidão, né? A gente vê a atitude também daquela mulher. Mas aquela mulher, ela não olhou para aquela multidão que estava ali, mas ela saiu de casa com o propósito de tocar na orla de Jesus, né? De receber o milagre dela, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, ela perseverou, mesmo sendo empurrada, mesmo sendo machucada, e aquela mulher, ela não parou, né? Assim não foi diferente com o cego Bartimeu. A perseverança, né? Ela é algo assim tremendo que chama a atenção de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E Jesus dá uma ordem para aquela multidão que desprezavam, que mandavam ele parar, que mandavam ele se calar, porque Jesus não ia ouvir ele. E quantas vezes as pessoas não dizem isso para você? Que você não vai conseguir, que você não vai passar de nada. Ou você que talvez esteja passando com a dificuldade na sua casa, com o seu filho ou com o seu marido. Quantos já chegaram para você e dizer que não tem mais jeito para ele? Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, que coloca a tua confiança no Senhor. E clama ao Senhor. E não permita que palavras, que pessoas que vêm com palavras contrárias contra aquilo que Deus diz para mim e para você, que Ele é o Deus do impossível, você não permita que essas palavras venham te desanimar. Aleluia. Mas que você confie e acredite que Deus, Ele vai agir lá na tua casa, que Deus vai mudar o teu filho, que Deus vai mudar o teu esposo, que Deus vai transformar a tua casa. Porque o que Ele quer é que você não dê ouvido à multidão, não dê ouvido ao que as pessoas falam, não dê ouvido à situação, não dê ouvido para aquilo que você muitas vezes escuta, nem para aquilo que você vê. Porque muitas vezes existe um momento na vida da gente que a gente se encontra assim dentro de um quarto, que você olha para um lado, para o outro, não sei se você já se encontrou assim, mas que você só vê parede e você não vê saída. Talvez seja o seu caso que você se encontre hoje. Mas eu quero dizer para você que quando você olha para Deus, aleluia, você encontra a saída. Porque a nossa saída só está no Senhor. O problema hoje é que as pessoas, elas colocam a confiança em outra pessoa, no homem, ou até mesmo no dinheiro, ou até mesmo se tem um trabalho. E quando nada disso se tem, perde essa esperança. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus vê aquela multidão, né, empurrando ali, mandando ele se calar, com certeza batendo nele, Jesus, ele dá uma ordem para aquela multidão. Aleluia. Jesus disse: traga-me ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
E Jesus parando disse que eu o chamasse, chamem ele, né? O cego, dizendo-lhe, e eles foram, né? E disse-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. A multidão que mandava ele parar, que empurravam ele e que mandava ele se calar, né? Chegou para ele e disse, ele te chama, levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor, né? Isso é algo assim glorioso, irmão Gildo. Porque Deus, ele usa até aquele que muitas vezes não crê e que tenta nos jogar para baixo. Foi o que Jesus fez, vá lá e traga ele aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, lança-te... Não, espera aqui. Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha só como é tremendo. O cego, ele usava uma capa, né? E eu estava meditando sobre essa capa, né? Algo que me chamou a atenção sobre essa capa. O que seria essa capa, né? E a capa era algo que, para que ele viesse tá ali na beira da estrada, a pedir esmola, ele tinha que ter uma permissão, né? Do governo para que tivesse essa capa, para que pudesse estar ali para pedir esmola. Ou seja, ele não poderia estar na beira do caminho se ele não tivesse permissão do governo para usar essa capa para pedir esmola. Até nisso, naquela época, ele precisava ir até as autoridades ser liberado dessa capa para ele estar na beira do caminho para pedir esmola. Mas o que chamou a atenção é que quando Jesus chamou ele, a palavra diz aqui que o único bem que aquele homem tinha era aquela capa. Porque sem aquela capa ele não poderia nem pedir esmola para sobreviver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele, quando Jesus chama, o bem maior que ele tinha, que era aquela capa, ele jogou fora aquela capa. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele creu, ele acreditou que ele não precisava mais daquela capa. Que a partir daquele momento, ele ia receber o milagre dele. Jesus, ele ia entregar o milagre dele e a vida dele não ia ser mais aquela de estar dependendo de ninguém, nem de pedindo, né, esmola a ninguém. Ou seja, ele creu, ele acreditou que o milagre dele vinha naquele momento. Porque quem chamou ele não foi ninguém que chamou ele, quem chamou ele foi Jesus. O Deus Todo-Poderoso, aquele que muda a história, que naquele momento ali estaria mudando a história dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? Nessa noite, Jesus, ele pergunta para você, amado ouvinte, o que você quer que Jesus faça para você? O que é que você quer? Porque ele chegou para aquele cego e ele perguntou, o que queres que eu te faça? E em seguida, ele não teve dúvida. Ele estava convicto do que ele queria. Louvado seja o nome do Senhor, né? E quando Jesus pergunta para ele, ele diz assim, que eu veja. Que eu veja. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós podemos ver nessa palavra tão gloriosa, que nessa noite eu estou aqui meditando juntamente com vocês, amado ouvinte, é que para que nós venha a alcançar algo da nossa vida, é preciso nós ter uma atitude. Que não adianta só você crer, mas você não sair do seu canto, da sua posição. É preciso você ir buscar. É preciso você
ter uma atitude de clamar, é preciso de você ter a atitude de ir ao encontro daquilo que você deseja. Louvado seja o nome do Senhor. E é preciso você acreditar, e é preciso você ter fé e ter confiança e você não duvidar. Porque aquele cego, ele poderia ter pedido dinheiro, poderia ter pedido ouro, mas ele pediu que ele queria ver. A solução que ele queria era ver, era enxergar, porque isso era a solução para a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite eu pergunto para você, o que você quer que Deus faça para a sua vida, que o nosso Deus ele não possa fazer? Então entrega os teus problemas, as tuas dificuldades, né, nas mãos do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E você acredite, confia, porque o Senhor ele tem algo glorioso para fazer na sua vida. E a partir daquele momento, a palavra de Deus diz aqui, onde a gente leu, que aquele cego, ele seguiu a Jesus. O mais maravilhoso, que quando ele recebeu a cura, que ele passou a enxergar, ele seguiu a Jesus. Ele não ficou mais parado naquele caminho. E eu digo para você que está parado na beira do caminho, se levanta, confia no Senhor Jesus. Toma uma atitude. Não faça como os muitos, você vê, você até crê, você até divulga alguma coisa de alguém, mas quando passa para você, você não toma atitude. A partir dessa noite, através dessa palavra, que você venha acreditar, que você venha confiar, que Deus ele é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele tem algo extraordinário para fazer na tua vida, meu querido ouvinte. Eu passo para você nessa noite. Passo para você nessa noite essa palavra gloriosa. Se você não desistir e se você perseverar, né, e se você tomar atitude, você vai conseguir sim o seu milagre, o que você deseja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O seu milagre, o que você deseja, você vai conseguir sim. Aleluia. Tem uma palavra, irmão Gildo, que essa palavra é o próprio Jesus. Ele nos ensina para que nós não venhamos desistir. É lá em Mateus 7,7. Eu vou ler aqui para que você venha ver o que Jesus ele fala para nós. E por isso que Jesus ele se alegrou com a atitude, né, do cego Bartimeu, porque ele não parou diante das circunstâncias, diante de toda a situação, diante da multidão, diante do que ele passou. Ele não parou, ele não desistiu, mas ele persistiu. E Jesus, ele fala isso para mim e para você. Em Mateus 7,7, ele diz assim, ó: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-vos-á. Né? Então, o que Jesus está dizendo? Se você pedir, todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que bate, abre, e todo aquele que busca, encontra. Ou seja, é todo aquele que pede. Só que tem pessoas que quer receber. Tem pessoa que quer alcançar algo, mas não toma atitude. O Senhor Jesus diz que é todo aquele que pede. Todos. Ele não fez exceção de ninguém. Ele está dizendo para mim e para você, se você tomar uma atitude, e você clamar, e você buscar, e você confiar, Ele vai te entregar. Aleluia. Mas é você que tem que fazer. E muitas vezes você fica esperando que alguém faça para você, ou você fica esperando que alguém chegue até você. Mas o Senhor está dizendo, todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que bate, abre-se-vos-á. Essa palavra é para mim e para você, que se eu insistir, que se eu perseverar, que se eu bater, vai chegar o momento que a minha bênção vai chegar. Nem que passe 1 ano, nem que passe 2 anos, nem que passe 3 anos, nem que passe até 1 semana. Não importa, meu irmão, o tempo que você está pedindo, é que você não pode parar de pedir.
Aleluia. Você tem que perseverar. Você tem que confiar. E que você não venha dar ouvido porque as pessoas falam. Verdade. E que você não venha dar ouvido porque as pessoas dizem. Mas que você venha acreditar nesse Deus que tem poder para fazer o impossível. Aleluia. Porque o mesmo Deus que libertou o cego Bartimeu daquela situação, ele é o mesmo Deus que pode que me libertou um dia, Glória a Deus. né? E que hoje eu estou aqui falando para você desse poder, dessa maravilha de Deus, do milagre, do impossível, porque não tinha como aquele cego passar a enxergar. Mas o nosso Deus, ele faz o impossível, porque aquilo que você pode fazer, você que tem que fazer. É verdade. O cego, ele não podia enxergar, mas ele teve a atitude. Ele teve a atitude de clamar por Jesus. Naquele dia, ele teve a atitude não de pedir esmola àquela multidão de pessoas que estava ali, mas ele teve a atitude de clamar a Jesus, porque ele tinha certeza que Jesus tinha o milagre dele. Aleluia. E é isso que chamou a atenção, né, de Jesus, porque ele creu e nada impediu, nada barrou ele, nenhuma barreira, nenhuma multidão, ninguém, né? E que nós venhamos acreditar. Olhe para o alvo, persevera, não desista, prossiga, seja lá o que for que está acontecendo na sua casa, na sua família. Se você acreditar e se você confiar no Senhor, Ele vai fazer o extraordinário acontecer lá na tua casa. Aleluia. Porque o nosso Deus que curou o Bartimeu, Ele é o mesmo Deus de hoje, de amanhã e de eternamente. O mesmo Jesus que curou há 2000 anos atrás, Ele cura hoje, Ele cura amanhã e curará eternamente, porque Ele não muda. O que muda são as pessoas. As pessoas que desistem muito fácil. Aleluia. Mas o nosso foco é o Senhor. O nosso foco é acreditar. O nosso foco é ter fé num Deus que tem poder para libertar e para transformar. Aleluia. Seja lá qual for o seu problema. A gente vê hoje a sociedade, irmãos. A maioria das pessoas hoje, elas estão tristes, desanimadas, sem perspectiva de vida mais. Não tem mais perspectiva de vida diante da situação que nós estamos vivendo. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente começa a ver um Deus tremendo que muda toda a situação. Aquele cego, a partir daquele momento, ele não foi mais aquele mendigo. Aquele cego, ele passou a seguir a Jesus. Ele passou a andar com Jesus. Ele passou a fazer a obra do Senhor. Então Deus, Ele quer fazer algo na sua vida. Agora se permita. Primeiro você tem que se permitir e se colocar. Senhor, eu não sei como eu vou fazer, mas eu creio. Eu acredito que Tu vai fazer algo na minha vida. E você vai se esforçar, né? Fazer aquilo que lhe cabe a fazer. Porque aquilo que você não pode fazer, quem vai fazer por você é Jesus. Assim como Jesus, Ele fez na vida daquele cego. Aleluia. Né? E como fala aqui em Mateus 7,7, que todo aquele que pedir e que bater, um dia essa porta ela vai se abrir. É todo aquele. Então, se você não bate, se você não pede, se você não busca, se você não tem atitude, e se você não crê, porque primeiramente você tem que crer. Porque ele creu, ele acreditou que Jesus ia entregar o milagre dele, né? Então, se você não toma essa atitude de ir, você nunca vai receber. Mas se você tem essa atitude de bater, de pedir, e de buscar, e de orar, e clamar, o Senhor diz que é todos, Ele não fez exceção. É todos aqueles que pedir, todos aqueles que buscar, vai receber das mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E que você venha meditar nessa palavra tão gloriosa, né? Que é uma palavra que nos chama a atenção para os dias de hoje. E que você possa acreditar e confiar que o impossível na tua vida
na tua família, o Senhor ele vai fazer. Através do teu esforço. Através da tua atitude. Porque outra passagem também, que eu fico assim maravilhada também, é aquela passagem também de Zaqueu, né? Zaqueu também, ele se encontrou com uma grande multidão. E Zaqueu, ele tinha um desejo muito grande de conhecer a Jesus, né? E como ele era muito pequeno, disse que ele era baixinho, e ele teve uma atitude. Como que eu vou ver? Se no meio dessa multidão, eu pequeno assim, como é que eu vou ver Jesus? Ele teve uma atitude, né? Ele subiu na figueira, que ali ele ia ficar acima, né, daquela multidão, né? E ele subiu. Ele, por ser uma pessoa importante, que ele era uma pessoa rica, era uma pessoa muito importante, mas ele teve a atitude de subir naquela figueira para ver Jesus. Então tudo vem das nossas atitudes, através das nossas atitudes, através da nossa perseverança, através da nossa fé, né? Através da nossa confiança, através de nós não desistir, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às lutas que nós passamos todos os dias, mas se nós não desistir e se nós perseverar, nós veremos a glória de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite eu deixo essa palavra para você, para que você venha acreditar que nada é impossível para o nosso Deus, mas que você faça como esse cego. Tome a atitude de seguir Jesus, não só de receber os milagres do Senhor, mas de passar a ter uma vida com Jesus. Porque nós que servimos ao Senhor, nós passamos dificuldades, sim. Passamos por lutas, sim. Passamos por problemas, passamos. Só que com Jesus, a história é outra. Nós podemos contemplar a glória de Deus sobre as nossas vidas. Porque nós estamos ali, nós não desistimos, nós acreditamos e nós perseveramos em oração e nós não desanimamos e nós podemos ver a glória de Deus no meio da nossa casa, no meio da nossa família, né? Porque Deus, ele tem algo extraordinário para fazer na nossa vida, mas é preciso que nós persevere. Porque aqueles que desistiram, nenhum se encontra aqui na Bíblia, mas aqueles que perseveraram, nós podemos ver, né, na palavra de Deus. Porque aqueles que desistem não têm vitória, mas aqueles que perseveram, nós podemos ver a vitória. Esse cego, ele não desistiu. Se ele tivesse desistido, ele não estaria aqui, né? Essa história tão maravilhosa, o cego Bartimeu, para a nossa vida nessa noite, né? A história dele está aqui porque ele não desistiu em meio à dificuldade, em meio à humilhação, em meio à situação que ele vivia. Mendigo como ele era, desprezível como ele era, no meio da sociedade. Mas ele tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu. Ele perseverou até encontrar a vitória. E que você nessa noite venha perseverar, venha ser perseverante e não desistir, porque a vitória só é para aqueles que perseveram no Senhor Jesus. É no Senhor Jesus que nós alcançamos a nossa vitória. Aqui eu agradeço essa rica palavra em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o palavra para refletir, sempre é uma palavra de Deus para os nossos corações. E a palavra desta noite foi perseverança, né? É não desistir em meio às lutas, assim como a diaconisa falou, mesmo achando que está todos contra nós, né, diaconisa? Mesmo achando. É não desistir, é seguir em frente, assim como o cego Bartimeu, assim como a mulher do fluxo de sangue, assim como o Zaqueu, né? Zaqueu, né? E vários homens que... De Deus. Assim como Davi também. Davi, né? Davi, ele não temeu diante daquele gigante. é verdade. Ele não temeu para aquilo que aquele gigante falava para ele, né? E é isso, porque às vezes a gente se frustra e a gente desanima, a gente vê pessoas desanimadas, porque a maioria das pessoas ela não chega com uma palavra de fé e de confiança. Verdade. Né? Como eu falei no início, elas sempre chegam com uma palavra para desanimar.
Verdade. Mas aqueles que crêem no Senhor, eles não dão ouvido, né? Assim como Davi. Davi, ele se irou diante daquele gigante, né? Ele não deu ouvido como os outros que estavam lá, né? Ficaram lá temerosos com medo. Davi não. Se irou, se revoltou. Porque a confiança dele, né, estava no Senhor. E é isso. Diante das circunstâncias, a nossa confiança ela tem que estar no Senhor. Quantas vezes pessoas mesmo chegaram para mim, né, e diziam, né, a respeito do... Vou até falar aqui um pouquinho, né? Amém. Do meu Com esposo, vontade. já que é uma palavra de fé e de perseverança. Eu dou glória a Deus, né, pela minha vida e pela vida do meu esposo e pela vida dos meus 3 filhos, né? Porque o meu esposo, ele era uma pessoa muito difícil, né? E quantas vezes as pessoas não chegavam para mim e diziam que eu estava perdendo meu tempo com ele. O próprio pai dele mesmo, muitas vezes dizia que eu estava perdendo meu tempo, mas eu acreditava que Deus ele tinha o poder de transformar e de mudar, né? Ele. E hoje você conhece meu esposo, ele é um homem de Deus, para a glória de Deus. Verdade. E quem conhecia ele nem acredita quem ele é hoje. Mas por quê? Porque eu nunca desisti, eu sempre acreditei. Verdade. Né? E é isso, que você venha acreditar, que nós possamos, mesmo em meio a tanta dificuldade, que a gente venha acreditar em Deus, independente de qualquer situação, independente que seja de uma enfermidade que muitas vezes não tem cura, né? Como os meus filhos, quantas vezes eles não foram também desenganados dos médicos, né? E quantas vezes eu não cheguei em casa triste, angustiada, mas eu disse, o homem não tem solução, mas para Deus ele tem solução, porque o Deus que eu sirvo, ele é o Deus o médico dos médicos, aquele que tem poder para curar. Aleluia, isso é verdade. Então, as pessoas elas se frustram porque elas escutam o homem. Mas quando a gente olha para Deus, ele diz assim, não temas porque eu sou contigo. Aí o Senhor Jesus diz, nada é impossível àquele que crê, nada. Quando ele diz nada, é nada. Não importa o que você esteja passando, então nada é impossível, né? E eu sempre acreditei. E diante da palavra de Deus, eu pude contemplar a glória de Deus sobre a vida dos meus filhos. É verdade. Né? Meu filho mais velho, né, meu primogênito, que é uma benção do céu, né, ele foi desenganado do médico. O médico, ele nasceu aleijado, né, do pé. E só Deus sabe como eu fiquei quando o médico disse que eu aceitasse meu filho como ele era. Eu olhei para o médico e eu olhei para ele e eu disse, para você não tem cura, mas para Deus tem. E Deus colocou osso, Deus colocou junta, Deus colocou nervo, Deus colocou tudo. E você conhece o Felipe. Verdade. E ele é perfeito para a glória de Deus. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu não sei qual é o problema, meu amigo ouvinte, que você está enfrentando. É verdade. Se for cura, aleluia, glória a Deus ele tem poder para te curar. Aleluia, Jesus. Se for uma transformação na vida do seu esposo ou na vida do seu filho, eu quero dizer para você que Deus ele tem poder para transformar. Aleluia. Porque Deus transformou meu esposo. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Então não existe nada impossível para o nosso Deus. Agora, o que você tem que fazer é manter o foco. O que você tem que fazer é perseverar. O que você tem que fazer é não desistir. Não desistir. Acreditar e confiar no Senhor, que Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa querida irmã José Almeida, minha esposa ali, assistindo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Nossa irmã Luzia Leicá, Quitéria da Silva, Nádia Loureiro, nossa querida irmã Nádia, está aqui conectada com a gente. Pastor Zenilson Brito, lá da Iapitaipa, lá no estado de São Paulo. Glória a Deus. Assistindo a gente também, um abraço, Pastor Zenilson. Nosso irmão Ildazo Oliveira, ali da Iap Horizonte, um abraço todo especial. Antônio Guilherme também da Iap Horizonte, Deus abençoe a sua vida. Em o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Wilson Brito também, da Silva, também conectado aqui com a gente. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Em o nome de Jesus. A palavra nessa noite foi perseverança. É não desistir em meio às lutas, não desistir em meio às dificuldades. Mesmo que tudo esteja caminhando ao seu contrário, né, Diaconisa? Mesmo que isso.
Assim como a mulher do fluxo de sangue, quando todos mandavam ela se calar, ela continuava gritando, assim como o cego Bartimeu, cego Bartimeu, né? Ele não parou de clamar. Isso. Aquela mulher, ela não parou, né? Ela foi ao encontro de Jesus, ela tocou aonde ela queria. Aquela mulher, ela não tinha Glória a como, Deus. de maneira nenhuma. Ela estava debilitada, né? Uhum. Debilitada mesmo. E milhares... 12 anos, era 12 anos. 12 anos não é 12 dias, né? Não é 12 semanas, é 12 anos, né? Sangrando, muito tempo. né? Mas ela acreditou. Então, o que está faltando na humanidade hoje, meu irmão, é a fé. É verdade. É ir contra a multidão. E contra Mesmo a multidão. quando todos gritarem, Isso. cale-se, você continuar gritando, Você continuar. perseverando, Perseverando. dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tende misericórdia. Que uma hora, com certeza, ele vai te ouvir. Uma hora ele vai te atender. Mesmo quando todos dizem que não tem mais jeito, ele tem jeito sim. Mesmo quando todos mandarem você se calar, continua perseverando no nome santo de Jesus. Essa é a palavra para refletir. E a palavra nessa noite é de perseverança e não desistir em meio às lutas, em meio às dificuldades, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Vamos orar, diaconisa, Amém. agradecer a Deus, orar por essas vidas que estão conectadas com a gente, no Amém. nome de Jesus. Fique à Eu oro, vontade, né? irmão. É isso. Nessa noite Aleluia, eu Jesus. quero que você... Olhe nessa câmera e fale para o pessoal. Nessa noite eu quero que você Aleluia. coloca Jesus. aí, fecha os teus olhos Em nome e de Jesus. apresenta aquilo que você mais deseja. Aleluia, Jesus. Que Deus venha fazer na tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Coloca diante do Senhor Aleluia. e Jesus. acredita que o Senhor ele tem poder Em nome de Jesus. para fazer. É verdade. Em nome de Jesus. É verdade, meu Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Aleluia, Jesus. Nessa noite, ó Deus, eu te apresento, Senhor, a minha vida, eu te apresento a vida do Em diácono nome Gildo, de que Jesus. tem abrido, ó Deus, as portas Aleluia, para que a tua Jesus. palavra, Senhor, ela venha entrar Aleluia, Jesus. nos corações, ó Deus, de muitos que estão assistindo esse programa, Senhor. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que nós não somos nada, mas nós sabemos, ó Deus, que tu é tudo na nossa vida, Senhor. E diante, Deus, do teu poder, e diante da tua glória, Senhor, diante da tua majestade, diante, ó Deus, da tua presença que é gloriosa, eu quero te pedir nesta noite, Senhor, por cada um, Senhor, que está ouvindo essa live, Senhor, que ouviu essa palavra, que essa palavra ela não é minha, que essa palavra, Senhor, ela vem do Senhor, que essa palavra, Senhor, ela é tua. Eu não sei, Senhor, o que ele está precisando, eu não sei o que ela está precisando. Ah, Senhor, se é um milagre, ah, Senhor, se é uma mudança, se é uma transformação, se é um trabalho, se é uma porta aberta que há muito tempo bate e que essa porta se encontra fechada. Deus, eu creio, Deus, que o Senhor vai abrir essa porta, meu Senhor. Porque a tua palavra nos diz, ó Deus, que tu és o Deus que abre porta onde não tem portas. Tu abre, meu Senhor. E todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, abre-se-vos-á. E nessa noite, Deus, eu quero apresentar esse visitante que nos ouve, essa pessoa que nos escuta, essa pessoa que nos assiste. Deus, se é na família, alguém que está enfermo, vai de encontro nesse momento, Senhor. Entra dentro desse lar. Toca nessa enfermidade, Senhor. Assim, Senhor, como tu tocaste, ó Deus, nesse cego e imediatamente ele passou a enxergar, seja lá qual for a enfermidade que o teu filho ou a tua filha está pedindo nessa noite, toca, meu Senhor, para que essa vida venha a ser curada, para que essa vida venha a ser restaurada. Senhor, se é um milagre, Senhor, de uma transformação na família, alguém, Senhor, que está preso, Senhor, até mesmo depressivo, que esse espírito imundo de depressão, de angústia que tem assolado a muitas pessoas que nós temos visto nesses últimos dias, meu Senhor, que o Senhor venha repreender, Senhor.
todo esse mal que tem se levantado, ó Deus, e tem deixado pessoas tristes, angustiadas, que é a doença do século, Senhor. Que o Senhor entre dentro desse lar, que o Senhor venha entrar dentro dessa casa, que o Senhor venha se fazer morada, Senhor, dentro dessa casa, repreendendo, Jesus, todo espírito de enfermidade, todo espírito de angústia, de tristeza, seja lá qual for o problema, Senhor, que o teu filho nessa noite necessita, que o Senhor venha repreender, ó Deus, todo o mal em nome de Jesus e vai dando, Senhor Jesus, a cura, vai dando, Senhor Jesus, vitória e vai abrindo, meu Senhor Jesus, porta aonde não tem, para a glória do teu santo nome, Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço. No nome santo de Jesus, sê conosco, Senhor. Nos dá, Deus, uma noite abençoada, nos dá uma semana abençoada. Ah, Senhor, vai de providência, Senhor, a todos aqueles que necessitam nessa noite, seja lá qual for, Senhor, a petição de cada um que nessa noite te peça nessa noite. Que o Senhor conceda, que seja feito, Senhor, conforme a tua palavra, Deus. É o que eu te peço, Deus, e já te agradeço no teu nome santo. Amém e amém. Amém, amém. Obrigado, minha irmã, pela sua vinda aqui. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Glória a Deus. E obrigado a você que ficou conectado com a gente até agora. Deus abençoe a sua vida. Dê um restante de semana abençoado. Aleluia, e guarda essa Jesus. Palavra no teu coração. Glória a Deus. Perseverança. Não desista em meio à dificuldade. Não desiste. Porque muitas das vezes está bem pertinho de você receber a sua bênção, mas pela nossa desistência a gente perde, né? Então, fica firme nos caminhos do Senhor, não volta atrás. Aleluia, Deus. Em o nome santo Glória. e maravilhoso Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Fique todos na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.